Você já teve ou tem vergonha da sua casa e não quer receber ninguém? Eu já passei por isso e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história. Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? In wondering what truly matters to me, I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance, and real love takes practice. We know accidents happen, but my love's on purpose. Reciprocate the feeling, find peace beneath the surface. Everything's peachy, everything's peachy. Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. And then that Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. Olá meninas, bem-vinda ao meu canal. Começando mais um vídeo. Hoje eu vou conversar com vocês enquanto eu faço uma limpeza na gaveta de talheres aqui da cozinha. Eu sempre escolho uma gaveta, uma prateleira, uma porta para estar dando uma organizada para limpar. E hoje eu vou colocar um forro aqui nessa gaveta porque eu sinto que é mais fácil para fazer a limpeza, porque quando começa a ficar sujo, eu tiro esse forrinho, limpo o forrinho, dou uma organizada. E eu vou começar esse vídeo aqui já lançando uma pergunta para vocês. Você já sentiu tanta vergonha da sua casa que parou de receber visitas e até mesmo de cuidar dela? Eu já passei por isso. Eu achava minha casa feia, velha, porque precisava fazer reforma. E como a reforma foi indo, foi sendo adiada, essa vergonha me fez parar de ter vontade de receber visitas na minha casa. E com isso eu parei de limpar da forma que deveria, de organizar. Perdi a vontade total de cuidar da minha casa. E até senti a sensação de que aquela casa não era minha, então por que me dedicar tanto? Mas Deus me fez entender
que minha casa é um lar. Eu preciso fazer minha casa ser um ambiente de acolhimento. E hoje eu vou te mostrar como eu entendi a importância que eu tenho aqui no meu lar e como eu comecei a transformar o que Deus me deu como uma responsabilidade de ministra e dona do lar. Quando eu olhava para os defeitos da casa, eu acreditava na mentira de que eu não merecia um ambiente bonito. Mas na verdade, a vergonha é uma prisão que nos impede de viver o presente. Enquanto eu estou organizando essa gaveta, não estou apenas arrumando, apenas fazendo uma faxina, mas eu estou mandando uma mensagem de que eu valorizo o que eu tenho. Eu entendi que as minhas mãos têm poder de edificação. Em Provérbios 14, primeiro diz: a mulher sábia edifica sua casa. E edificar não é só contratar pedreiros, mas sim colocar amor em cada cantinho. É transformar o caos em ordem. Você sabia que muitas vezes a bagunça física reflete nossa bagunça interna? Ao destralhar e separar coisas para doação, nós estamos liberando o que não serve mais e confiando na provisão. O excesso gera cansaço e o essencial traz paz. Quando a gente organiza, a gente cria espaço para as pessoas. Deus habita no meio da ordem e eu quero que meu lar seja um refúgio para os meus filhos e para quem entrar por aquela porta. Hoje eu entendi que eu sou a guardiã do meu lar. Minha atitude muda a atmosfera da casa. Se eu estou desanimada, a casa fica pesada. Se eu decido cuidar e zelar, a casa brilha. E vou te fazer um convite. Não espere ter a casa dos sonhos, fazer a reforma. Comece com uma gaveta. Faça destralhe da sua casa. Entenda que o valor que você tem na sua casa é muito importante. E a sua casa é seu altar. Olha com a Minnie na cabeça, ó. Que lindeza. Fui lá buscar ela. Filha. Aqui em casa não. Aqui em casa não dá, tem muita bagunça, as crianças deixaram coisas no chão. Essa era a frase que eu usava sempre que meu marido falava que ia fazer alguma coisa aqui na minha casa. Deixa eu amarrar no cabelo porque essa história é polêmica. Gente, deu até calor. E aí, amigas, você conhece alguém que já passou por isso? Você é essa pessoa? Você passa por isso? Já passou? Deixa aqui nos comentários para eu saber a história de vocês também. Essa é a minha história. Eu sempre tive esse problema porque a minha casa sempre estava de pernas pro ar. Porque eu consegui ver aonde estava o problema de toda essa situação. Não era só a bagunça da casa em si, mas era a forma como eu lidava com a minha casa. Eu não sabia organizar a minha casa. Sempre eu estava tropeçando no meio da bagunça que eu fazia, na bagunça das crianças, na bagunça do meu marido e não assumia a responsabilidade de cuidar de algumas coisas. Eu jogava a culpa sempre em alguém, no meu marido, nas crianças, e não fazia nada para melhorar. E também eu estava presa pela comparação. Porque se minha casa não é igual a da fulana, por que eu vou arrumar? Se minha casa for assim, aí eu vou deixá-la bem arrumadinha, bem organizadinha. Eu não tenho móvel XYZ, por isso que a casa é assim. Então eu sempre ficava arrumando desculpa para não fazer o que eu tinha que fazer naquele momento. Eu arrumava desculpa para não fazer o que eu precisava fazer, que era destralhar, me livrar de cacareco. Eu gosto de fazer artesanato. Então, chegou uma época que eu tinha juntado, sem brincadeira, 2 sacos
da minha altura, do chão até aqui, ó, de caixinha de papelão, tudo que era caixinha de papelão eu guardava. Lata, vidro, porque eu gosto de fazer artesanato. Mas eu guardava com a promessa de que uma hora eu ia fazer alguma coisa, uma hora que quem gosta de artesanato aí deve já estar, ai meu Deus, é comigo. É assim, é normal, gente. Eu vou falar pra vocês. Eu ainda guardo uma coisa ou outra, mas não 2 sacos desse tamanho. Eu não ia dar conta. A minha rotina é muito corrida. Eu tenho horário certinho pra tudo. Se eu não corro, atrasa tudo. Sempre eu tenho que lavar roupa. Eu lavo todo dia a roupa. Tem criança pra mandar pra escola, tem comida, tal. Ajudo meu marido com as coisas da empresa. Que horas que eu ia arrumar pra fazer 2 sacos de coisas? Não ia conseguir. Então eu tive que assumir que eu precisava me livrar das minhas acumulações. Só que para eu ter esse entendimento de eu preciso iniciar, o pontapé inicial tem que ser meu, eu tive que trabalhar a minha parte interna. Eu tive que reconhecer que eu era a dona do lar. E naquele momento eu não me sentia feliz em ser dona de casa. Eu não achava que a responsabilidade da casa como todo, não só na parte da limpeza da organização, mas a parte espiritual, mental, porque quando a gente não tá bem, quando a gente começa o dia reclamando, a gente xinga um, tá, daqui a pouco você tá vendo, seus filhos estão brigando entre si. Gente, é verdade, eu vi isso acontecer várias vezes. Se eu tô de mau humor, eu acordo mal-humorada, eu já dou um esporro em um, já brava. Eu vejo automaticamente meus filhos brigando entre eles por nada, o clima pesa. Então, nossa responsabilidade como dona de casa vai além da limpeza, vai além da organização da faxina, de cuidar da casa, da estrutura casa, paredes. Mas nós temos uma influência 100% no clima, no humor e no coração dos nossos familiares, dos nossos filhos, do nosso marido. Então, eu tive que trabalhar primeiro quem eu era, minha importância como dona de casa, como gestora do lar. E eu vivi muito tempo em crise. Eu deixava várias coisas influenciarem em mim. E eu tô lendo um livro que agora eu não lembro o nome, para variar, né? Eu vou deixar aqui o nome na descrição. Mas é algo assim que pegou forte em mim, que ele disse que Deus nos fez reis, nós somos reis de nós mesmos. E nós temos o poder de construir muros no nosso reino. O nosso reino é a nossa mente. Nós temos esse poder de construir muros na nossa mente para filtrar, para não deixar entrar aquilo que nos faz mal, aquilo que não é bom. E naquela época eu não tinha esse domínio próprio, não tinha esse conhecimento de deixar de filtrar as coisas negativas. Então, eu era dominada pela comparação, eu achava que ficar em casa não valia a pena, que eu tinha deixado de ser alguém para me tornar apenas, que eu falava, mãe e dona de casa. Então, a minha casa refletia como eu era por dentro, uma bagunça. Eu era desleixada com o fator da importância que eu tinha dentro da minha casa. Então, a casa toda foi sendo deteriorada. As paredes estavam caindo e, em contrapartida, o meu marido estava da mesma forma, desestimulado. Nós já tivemos outras empresas e quebramos, não deu certo. Ele fez várias sociedades, não deram certo, enfim. Então ele já vinha também do histórico anterior, dentro dele, né, da vida dele, também não estava legal. Então tudo isso refletia na nossa casa. Então a vergonha da casa tá daquele jeito, era porque eu tinha vergonha de quem eu tinha me tornado. Eu tinha vergonha daquilo que eu deixava fluir. Minha autoestima estava baixa. Eu tinha baixa autoestima. E eu jogava na casa, porque a culpa era da casa. Que a casa é velha, a casa é antiga, a casa não sei o quê. E aí eu não tinha gosto de cuidar da minha casa. Mas, na verdade, o problema todo era dentro de mim. Então, quando eu
me levantei, assim por dizer, né? Eu entendi qual era o meu maior propósito. Deus me chamou como a ministra da casa, a ministra do lar, como mãe. Eu tinha que ministrar o coração dos meus filhos, gerenciar meu lar, porque a casa não é apenas quatro paredes, não são apenas os móveis, é o lar, é um lar. A casa é um lar. Eu comecei a cuidar melhor. Primeira coisa que eu fiz foi destralhar, gente. Eu tive que me livrar, assumir. Eu não vou conseguir fazer isso aqui, vou jogar, vou desfazer. Ana. E nesse processo eu comecei também a fazer uma coisa que eu não fazia, que era pedir para Deus mudar os olhos do meu marido também, para ele sair disso, dele entender que nós temos que honrar aquilo que Deus nos deu. E qual é a forma de você honrar a casa que você mora? É cuidando bem dela. Arruma em pequenas coisas. Então, às vezes, você não precisa de ter muito dinheiro. Uma lata de tinta resolve uma parede. E assim, tinha tempo para tudo, mas só não arrumava tempo para fazer isso. Então, aos pouquinhos, meu marido também foi mudando. Foi a hora que nós resolvemos planejar, fazer a reforma. Deus foi abençoando, tudo foi acontecendo. Então, o que eu quero falar para vocês, através do meu testemunho, do que eu tô falando aqui, é que você precisa olhar a forma como você está enxergando a sua vida. Às vezes você está com vergonha da tua casa porque você não tem coragem de arrumar, ou é o momento que você está vivendo hoje, mas será que isso não é raiz de comparação? Você não está comparando a sua vida com a da outra pessoa, você está desgostosa por algo que tem acontecido dentro de você? Às vezes você precisa de uma mudança interna, porque aquilo que nós somos dentro reflete para fora. Então, não estava dando certo, eu não estava gostando, eu não estava querendo viver a vida que eu tinha, eu estava sendo ingrata. E a ingratidão ocasionou toda a bagunça, o desleixo, a falta de honra, porque a gente às vezes promete que vai, que quando tiver uma casa assim, assim, assado, quando eu tiver uma casa melhor, quando eu tiver não sei o quê, quando eu tiver minha casa própria, eu vou cuidar. Só que não, nós temos que honrar aquilo que nós temos agora e cuidar agora. Tem uma palavra que diz que se você for fiel no pouco, Deus vai te abençoar no muito. Ele te abençoa quando você começa a honrar aquilo que você tem, quando você age com gratidão. E então, foi isso que aconteceu. Nós mudamos nossa visão de honra. Nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu agora. E aí depois Deus vai nos colocar num lugar melhor. Agora a gente não é fiel nem no pouco, como que Deus vai nos conceder o muito? Se a gente não consegue cuidar nem do que a gente tem agora, quem dirá que a gente vai cuidar lá na frente? Não vai, gente. Então é uma mudança de postura. Eu fiz a faxina das gavetas e é isso que eu quero falar pra você. Começa pequeno. Pode começar pequeno. Ah, minha casa tá uma zona, não sei por onde começar. Começa destralhando as gavetas. Limpa as gavetas. A cozinha é o coração da casa. Então, comece pela cozinha. Vai na sua cozinha, olha uma gaveta que tá cheia de entulho. Joga fora copo de requeijão. Gente, às vezes a gente acumula um monte de copo de requeijão. Você tendo aqueles copos bonitinhos lá e você vai lá e usa sempre de requeijão. Joga fora, doa para quem não tem, às vezes tem gente que não tem nada, doa. Mas não fique usando os copos de requeijão se você tem copos melhores. A gente fica guardando para depois e nem sabe se depois vai chegar. Então comece com os armários, comece dentro do armário de comida, às vezes tem coisa vencida. Comece pela cozinha, é a dica que eu dou para você. Quer começar no pequeno? Comece uma gaveta por dia, um armário por dia. Depois vai para a sala, depois para os quartos, lavanderia, e você vai ver. Em 30 dias você vai ter destralhado toda a tua casa e você vai começar a enxergar ela de uma outra forma. Às vezes a gente pensa de rios de dinheiro para melhorar a nossa casa, mas às vezes é apenas um olhar diferente. Você tem que olhar para a sua casa com um olhar de gratidão. Veja a beleza dentro da sua casa. E quer ver uma coisa mais linda que tenha na sua casa? É você e sua família. É a família que Deus te deu. A presença de vocês dentro da sua casa é que torna ela um lar. E você que ainda não é inscrita no meu canal,
aproveita e se inscreve. Eu sempre vou estar trazendo vlogs, reflexões, e eu vou trazer outros assuntos. E essa semana agora é a semana de Páscoa. Eu vou deixar aqui na comunidade o advento para você fazer aí com seus filhos, que vai começar agora no domingo de Ramos. Não esquece, vou deixar lá na comunidade o link para você com os materiais para você fazer aí com os seus filhos. E eu agradeço você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te espero para os próximos vídeos. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau!